Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu tô aqui pra falar de Sweet Tooth. Eu até vim aqui com as minhas orelhinhas de girafa, porque se eu fosse híbrida, eu seria com certeza híbrida com uma girafa. Isso justificaria a minha altura. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa. Você pode se inscrever aí embaixo pra fazer parte da nossa família, ajudar na nossa meta de 100 mil inscritos, deixar o seu like, mandar pros amigos. Isso ajuda demais o meu trabalho. Se você quiser também me seguir nas minhas redes sociais pra acompanhar o meu trabalho por lá também, lá na Twitch, nas minhas lives, você com certeza vai gostar, tá bom? E eu só queria lembrar que esse vídeo, o início é sem spoilers, né, que eu vou falar aqui que eu achei da série, caso você ainda não tenha visto a série, e quando for entrar na nossa zona de spoilers, onde eu vou falar sobre o final e tudo mais, eu vou avisar, então por enquanto pode ir assistindo tranquilo. Sweet Tooth finalmente chegou na Netflix, composta de 8 episódios de cerca de 45 minutos cada, e ela é baseada na HQ de mesmo nome da DC, que foi criada pelo Jeff Lemire. E a série é produzida pelo meu ícone Robert Downey Jr. e pela esposa dele, Susan Downey. Conta a história de um universo pós-apocalíptico, onde depois de um vírus altamente letal ter afetado toda a humanidade, uma nova espécie acabou surgindo que é uma mistura entre humanos e animais e são chamados de híbridos. E para muitos humanos, os culpados desse vírus são os híbridos. E por isso nosso protagonista Gus, que é um híbrido de um humano com um servo, vive com o seu pai em uma cabana no meio de uma floresta isolada para ele poder crescer em segurança. Mas ele vê esse universo todo que ele conhece da vida dele com o pai dele mudar de uma hora pra outra. Cara, que série bonita, sabe? Eu acho que essa é a primeira consideração que eu queria fazer, porque, assim, principalmente por ela ser uma série de fantasia, né? Claro que ela lida um pouco aí com sci-fi também, mistério e tal, mas ela, majoritariamente, é uma série de fantasia e ela é realmente uma série mágica. Ela mudou um pouco da atmosfera que a gente tem nas HQs, que é um pouco mais sombria, e ela tem também um traçado, imagens, assim, um pouco mais sombrias. Tem aqui uma imagem de uma cena das HQs, porque eu vejo, assim, essas imagens com uma pegada um pouco mais obscura, sabe? E a série, essa adaptação, ela traz tudo pra uma dimensão mais etérea. Ela tem cores que enchem os olhos, ela tem um clima mais mágico, como eu falei antes, apesar da destruição que a história carrega. Então ela é quase como se fosse um ponto de luz, né, no meio de toda a questão triste que envolve toda a história. A história adaptada conta bastante sobre como o Gus cresceu ali na floresta com o pai dele, e isso é uma coisa que não acontece nas HQs, porque essa fase da vida do Gus, ela dura algumas páginas do primeiro capítulo, né, é uma HQ que tem 40 capítulos, e ela foi adaptada mais ou menos até aí o sexto, sétimo capítulo. Então, assim, é interessante porque a gente vê uma nova dimensão aí da história do Gus. A gente conhece mais sobre como foi o crescimento dele, o desenvolvimento dele, o que ele aprendeu com o pai dele ali. E isso é uma coisa que eu profundamente amo em adaptações. Eu amo quando uma adaptação se transforma num universo expandido da sua história original e não quando ela muda completamente a história ou quando vira um negócio copy-paste, sabe? Que é, tipo, copiar e colar tudo que acontece do original, porque daí não precisa, né, de uma adaptação, a gente pode ficar só com a obra original. Então eu amo quando se torna um universo expandido e a gente acaba descobrindo muito mais do Gus na série. Como eu falei, né, essencialmente a história é mais ou menos assim, até o capítulo 6 ou 7, assim, que a gente vê nessa primeira temporada, e como tem 40 capítulos, ainda tem muita história pra contar. Claro que várias coisas foram bem aumentadas aí da HQ pra série, né, personagens foram aumentados, ganharam novas dimensões, mas já vou falar sobre isso. Eu comentei que a série é linda, mas ela não é só linda esteticamente, não é só linda, assim, de fotografia, efeitos especiais. Ela é uma série extremamente agradável de se assistir. O protagonista é extremamente incrível, ele é interpretado pelo Christian Convery, e ele é um personagem que nos faz acreditar no impossível e nos faz lembrar que desistir é uma alternativa que a gente não precisa escolher. Ele lembra outros protagonistas crianças que cresceram privados, assim, de um mundo exterior, e quando eles descobrem o mundo, tudo é uma novidade. E aí eles acabam fazendo algumas besteiras por pura inocência, né? Alguns momentos a gente até fica tipo, meu Deus do céu, por que essa criança tá fazendo isso? Só que daí a gente pensa, cara, ele cresceu numa cabana no meio do mato, sabe? Por isso que ele tá fazendo isso, ele não tem noção de como é o mundo exterior. O Nonso Anozie, no papel do Jeff, né, que é o grandão, faz um duo incrível com o nosso protagonista. A dinâmica dos dois e a forma com a qual a relação deles é construída de uma forma minuciosa e lenta, né, sendo construída bem aos poucos, cara, é incrível. É muito bom de se ver, assim, esse duo, a troca que eles têm, sabe? Gente, de verdade, eu achei, assim, uma das duplas, assim, de protagonistas de séries que eu mais gostei, acho que na minha vida, assim. Adorei, adorei, adorei. Eu gosto muito das personalidades conflitantes deles. Enfim, e é muito doido porque é uma criança cheia de vida, com muitas esperanças e muitos sonhos. E é um cara que perdeu tanto e que já tava meio sem rumo e não sabia mais o que fazer. Então, assim, o embate deles
é uma coisa muito enriquecedora. A gente tem também outros núcleos na história que elas vão caminhando, assim, pra se entrelaçar. A gente tem um médico cuja esposa sobrevive com o vírus há muitos anos, né? Ela sobrevive por causa de um remédio injetável. E a gente tem também um outro núcleo, né, que é de uma mulher extremamente forte, maravilhosa, que ela cuida dos híbridos por livre e espontânea vontade, porque ela quer. E são histórias que não são muito abordadas nas HQs, né? A gente tem também a Wendy, né, que ela é híbrida com um porquinho. São personagens que acabam ganhando um aprofundamento, eles viram personagens tridimensionais, porque a gente sabe todo o background deles, como eles chegaram ali, o que os aflige, quais são os seus objetivos, e assim, a gente acaba conhecendo muito mais desses personagens na adaptação. A série é extremamente family friendly, a minha mãe assistiu alguns episódios comigo e ela amou. Ela se apaixonou pelo Gus, assim como todo o cenário, toda a ambientação, e inclusive a série foi gravada lá na Nova Zelândia, né, então a gente tem muitas imagens muito lindas. E é impressionante como uma série, tendo sido adaptada de uma HQ lá de 2009, se faz extremamente atual, né. É impossível a gente não se identificar com a situação do vírus que eles vivem na série, mas o Gus, ele traz esperança e otimismo em meio ao caos. E parece que a gente acaba pensando assim, se o Gus, num universo muito mais catastrófico que o nosso, tem esperança, por que nós não deveríamos ter também? Então, assim, genuinamente recomendo essa série, caso você não tenha visto. Eu sabia que Robert Downey Jr. e Susan Downey não iam produzir coisas abaixo do excelente, porque eles são incríveis. A Susan Downey produziu muitas coisas já. Mas, assim, cara, eu fiquei surpresa, fiquei muito feliz, eu fiquei orgulhosa. Eu diria que, assim, a gente sabe que Stranger Things tá meio que numa reta final, né? A gente vai ter a 4ª temporada agora e provavelmente vai terminar na 5ª, né? Se terminar como tudo programado, né? Stranger Things foi programada pra ter 4 ou 5 temporadas, né? Eu acredito que terminaria numa 5ª. Então, assim, eu imagino que essa possa ser uma série que meio que pega o bastão de Stranger Things, assim, como uma série meio sci-fi, assim, family friendly e tudo mais. Eu espero muito que a série faça muito sucesso, porque eu achei incrível, de verdade, assim, eu amei muito. E agora a gente vai entrar na nossa zona de spoilers. Caso você ainda não tenha visto a série, vai lá assistir e volta aqui pra gente comentar um pouquinho aí de spoilers sobre a série. Bom, é uma série que inevitavelmente nos emociona, né? A gente já se emociona, assim, logo de cara com a inocência do Gus, né? E o fato da gente ter bastante dessa relação de pai e filho que o Gus tem com o Paba, acaba nos envolvendo mais na história. E aí, quando o Paba deixa o Gus, fica mais difícil pra gente digerir, né? Porque na HQ é uma coisa meio breve, assim, a gente não tem tanto o carinho do Paba pelo filho. E na série a gente vê que ele fazia tudo pelo garoto. Outra coisa que pra mim foi essencial nessa temporada foi o 7º episódio, onde a gente tem um throwback, né? A gente tem uma volta aí a momentos do passado que a gente descobre como que aqueles personagens foram parar onde eles estão no momento atual da série, como eles estavam no momento onde teve o grande colapso, como eram as relações interpessoais deles, e aí que a gente descobre como que o Gus surgiu, né, que na verdade ele não era de fato filho da Bird, a Bird não era casada com o Paba, porque a gente cria na nossa cabeça, quem só assiste a série, né, cria na nossa cabeça que assim, ele nasceu de um fruto de um amor, não sei o quê, e na verdade não foi assim, né, o Gus foi criado no laboratório. Então isso é outra coisa que acaba mexendo muito com a gente, porque a gente fica com pena dele, né, a gente fica com pena dele porque ele acreditava que ele tinha a mãe dele e tudo mais, e no fim das contas ela não era a mãe dele, né, ela só tinha criado ele no laboratório. Pode ser que ela tenha tido por ele um carinho de mãe e filho, mas só que não era o que o Gus esperava, sabe? Aí que ele descobre que mentiam pra ele, e isso também é triste, né? Mas assim, ultimamente tem sido uma fórmula das séries, no penúltimo ou antepenúltimo episódio, eles trazerem o passado dos personagens pra gente entender a situação, como é que ela tá hoje, né? A gente entender como que eles foram parar ali e entender algumas motivações, né? A gente já viu várias séries recentes da Netflix usarem esse recurso aí de penúltimo ou antepenúltimo episódio, usarem essa questão de voltar pra descobrir o que aconteceu com os personagens. E é interessante porque a gente consegue compreender bastante do Jep também, porque que ele tem tantas ressalvas com criança, com híbridos e tudo mais. E assim, claro que a gente ficou triste, né, pelo Gus, mas, gente, pai é quem cria, né? O Pablo foi um paizão pro Gus, e a gente viu também toda a questão aí da origem do vírus e tudo mais. E a gente viu também que no final, onde parece que tudo vai dar errado, tem uma luz no fim do túnel, assim como durante toda a série, né? Parece que sempre vai dar tudo errado, mas algo brilhante acontece. O Jep foi salvo pela Amy, né, e ela tá focada em ir salvar as crianças de alguma forma, ela já tá traçando planos ali, a gente vê que
ali ela tá com um mapa traçando onde que viram ela e tudo mais. E em paralelo a gente tem a Bear conseguindo contato com a mãe do Gus que tá lá no Alasca. Será que a Bird vai voltar correndo pra conseguir ajudar o Gus também? O que exatamente é aquela pesquisa lá que a Bird tá desenvolvendo lá no Alasca? Seria uma cura pra doenças, pro vírus, né? Sem precisar utilizar os híbridos pra isso? E também a gente tem outra questão, né? A Bear não sabe ainda que o Gus foi capturado e nem onde foi parar o Jep. Então eu me pergunto se o Jep vai entrar em contato com a Bear de repente pra recrutar ela, pra ajudar também ali nas buscas. E também a gente descobriu que a irmã da Bear também foi capturada, né? Que a irmã da Bear é a Wendy. E o Dr. Saig, ele viu no Gus uma criatura especial, né? A gente vai ver aí que ele vai desenvolver um laço com ele, porque ele já falou que ele é supersticioso, né? E tem toda a questão do servo e tudo mais pra ele. Inclusive, eu achava que a parte do Dr. Singh era muito chata, mas assim, enfim, né? Eu acho que aí pra mim era a parte menos interessante de toda a história. Mas agora ele nesse centro de pesquisa eu acredito que eu vou me interessar um pouco mais. E aí tem também a irmã da Bear ali, eu tô ansiosa por esse reencontro. E assim, de um modo geral, a série tem um desenvolvimento ótimo, ela tem um ritmo super bom. A gente começa a ver, a gente não consegue parar. Claro que tem algumas ressalvas, tem alguns momentos que poderiam ser melhores. Por exemplo, o exército da Bear, né, é um troço totalmente infantilizado, sabe? Não dá muito medo, né, na gente e tudo mais. Daí eles começam a brigar entre si, sabe? É uma coisa que, assim, seria quase dispensável, sabe? Tem alguns momentos, assim, na série que, pra mim, não tiveram muita utilidade. Tem outros momentos que eu achei interessantes, por exemplo, eles na casa daquela família, né? A mãe queria adotar o Gus e tudo mais. Mas, assim, enfim, eu não acho que os momentos mais fracos enfraqueceram a série como um todo, sabe? Eu não acho que isso atrapalhou no ritmo, eu não acho que isso atrapalhou na trajetória da história. Então, assim, de qualquer forma, eu realmente gostei demais dessa série, amei mesmo. E é uma série que, com certeza, vai agradar pessoas de todas as idades. Eu espero muito que essa série faça sucesso, porque eu quero muito ver uma segunda temporada, eu quero ver mais das HQs sendo adaptadas. Eu acredito que daí adaptariam os volumes mais ou menos do 7º até o 12º, 11º, por aí. E assim, se continuar nesse ritmo, a gente ainda vai ter muita história pra contar, né? Toda a produção tá sendo feita com base nas HQs, né? A gente tem toda a estrutura óssea das HQs, mas a gente tem muito desenvolvimento em cima disso, então acaba que a série se torna um universo expandido das HQs, mas eu tenho certeza que os fãs das HQs não estão decepcionados, porque essa série ficou maravilhosa. E é isso aí, um beijo pra vocês e até a próxima!